Olá, amados, que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor seja com todos. Quero meditar desta vez e fazendo um questionamento, né? E o questionamento é: a vida numa fé desconectada das obras? Quero ler alguns textos da palavra de Deus. O primeiro deles está lá em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Esse texto ele faz parte daquele conjunto ali chamado de Sermão do Monte, né? E quase no final do Sermão do Monte, ali Jesus fala para os seus discípulos assim: olha, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para mais nada presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo aqui para nós, né? Ele não está dizendo que nós devemos ser o sal da terra, nem a luz do mundo, né? Ele diz categoricamente que nós somos, ou seja, e em nós sermos, nós temos que traduzirmos esse nosso ser em prática. Ou seja, então eu só posso ser a luz do mundo, só posso ser o sal da terra, se eu vier a praticar todos aqueles conceitos e preceitos que Jesus nos ensina, né? E interessante também é que Jesus ele diz aqui de que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo para que as pessoas vejam as nossas boas obras, né? E vendo as nossas boas obras, elas glorifiquem a Deus que está nos céus, né? Então, a questão de nós realizarmos boas obras, produzirmos boas obras, não é para mostrar o que podemos, ou o que fazemos, ou o que somos capazes de fazer, absolutamente, tá? É, todas as nossas boas obras, elas devem proceder de fé e com a consciência de que eu devo produzi-las, tá? Deve haver esse resultado por parte da minha vida, se eu sou alguém que tem um Cristo em mim, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo e eu tenho que produzir essas obras, tá? Não para o meu bel prazer, não para que eu apareça, mas para que Deus seja glorificado por meio dessas boas obras produzidas, né? A verdadeira fé, ela há de ser transformada em obras. Queridos, não tem como. Se nós dizemos que temos fé, essa fé ela tem que ser traduzida em obras, né? Lá em Efésios capítulo 8, capítulo 2, versículos 8 a 10, né? É um versículo muito conhecido mesmo. Creio que todos nós já fomos batidos, massacrados com esse versículo, mas sempre é bom lembrar quando o apóstolo Paulo diz assim: olha, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 ele diz assim: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, nós não somos salvos pelas obras, tá? Isso é uma coisa que a gente tem repetido muito e precisa, né, por metodologia prática da repetição, nós entendermos, nós não somos salvos pelas boas obras, nós somos salvos pela fé, mas essa fé, ela
tem que ser transformada em boas obras, né? E, porque se essa fé ela é vazia, ela é morta, ela não é transformada em boas obras, essa fé se assemelha tão somente ao crer, tá? E o que que a Bíblia nos diz sobre isso? A Bíblia nos diz que até os demônios creem em Deus, tá? Porém, não produzem, eles creem em Deus, mas eles não produzem absolutamente nada de boas obras. E assim, a sua fé é inútil para não resultar em obras desejadas, obras almejadas, né? Então não adianta simplesmente crer em Deus, tá? Isso não é positivo, tá? Até os demônios creem em Deus, mas esse crer dele, essa fé deles não resulta em boas obras, né? A fé deve se manifestar em alguma obra, né, adequada e que glorifique o nome de Deus. O Tiago, lá no capítulo 2, versículos 24 a 26, ele diz assim, olha, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, né? Isso aqui é muito sério, querido. Isso aqui não são palavras minhas. É a palavra de Deus que está colocando aqui. Então, nós devemos ser muito cuidadosos, realmente, né? Em dizermos que temos fé, mas se essa fé não tem sido transformada em obras, não tem produzido as obras almejadas por Deus que levem a glorificar a Deus, né? Nós estamos correndo num círculo, né? E Hebreus capítulo 10, versículo 24, o autor do livro de Hebreus diz assim: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, né? Então é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? Estimulando os amados, né, ao amor e às boas obras que glorifiquem a Deus, boas obras que glorifiquem a Deus, tá? Se possuímos fé, somos justos aos olhos de Deus. Porém, se a fé for verdadeira, ela terá como frutos as ações adequadas, tá? Não há vida numa fé desconectada das obras, tá? É impossível. Uma vida cristã, tá? Em que alguém diz que tem fé, mas se essa fé está desconectada das obras, tá? É algo longe das Escrituras, tá? Tiago, capítulo 2, versículo 7, ele diz assim, olha, em tudo te dá, por exemplo, de boas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Tá? Tiago, capítulo 3, versículo 1, que eles obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Ainda Tiago, capítulo 3, versículo 8, fiel é a palavra e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. E ainda Tito, capítulo 3, versículo 14, diz assim, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirme, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Então, a conexão entre fé e obras é evidente. Por meio da fé, produzimos boas obras. Por meio das obras, a fé se consome, tá? A fé se consuma, né? Ou seja, como eu vou mostrar minha fé? Pelas obras,
né? Por que que eu vou fazer as boas obras? Porque eu tenho fé, tá? Que tal colocar a sua fé em prática, tá? Isso se assemelha à mesma questão de que muitas vezes nós temos usado a cruz apenas como símbolo, né? Mas não como aquela obrigatoriedade que o Senhor nos deu de nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos, né? Então, ter fé é é importante, a coisa mais importante da nossa vida é nós termos essa fé em Jesus Cristo, essa fé que nos traz a salvação, mas que é evidentemente, tá, necessário que essa fé seja transformada, tá? E essa fé ela é transformada em nossa vida através das boas obras. Ou seja, nós temos a fé que é algo que ninguém pode pegar, é algo abstrato. Ninguém pode ver a minha fé, né? Agora, como é que alguém pode verificar essa fé? Tá? Ela pode verificar essa fé que eu tenho quando essa fé ela é transformada em boas obras. Então, através das minhas boas obras, eu mostro a minha fé e, consequentemente, tá? Essas boas obras elas vão trazer glórias ao Senhor, né? Elas vão trazer louvor ao Senhor. Elas vão trazer tudo de bom para o nosso Senhor, porque as pessoas vão conseguir ver o Senhor através de nós. Esse é o único e grande objetivo, realmente, de nós termos a nossa fé, para que ela seja produzida em obras. Estou sendo repetitivo para que nós possamos entender que a fé só é conectada com Deus quando ela resulta em obras para que Deus seja glorificado, tá? E Deus só pode ser glorificado através daquilo que resulta da minha fé em obras para a honra e a glória do Senhor, né? Eu falei muita coisa da mesma coisa, né? Mas é isso que nós devemos ter, saber, nos conscientizarmos, tá? Porque se cada um de nós, amados, nos conscientizarmos disso e procurarmos transformar a nossa fé em boas obras, tenham absoluta certeza de que o mundo estará cada vez mais olhando para nós de forma diferente, vendo em nós a diferença. E quero terminar com aquele versículo lá de Atos, né? Quando o Lucas registra ali que dia a dia, né, as pessoas, né, iam vendo ali na igreja, né, iam vendo a igreja, o amor, o resultado da fé deles ali transformada em obras, obras de amor, né, de caridade, de misericórdia, obra de compaixão na vida das outras pessoas, e dia a dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos, né? Então é para isso que nós temos que nos aplicarmos ao amor e às boas obras em consequência da fé que o Senhor Jesus Cristo nos outorgou. Que Deus vos abençoe, que Deus nos dê clareza, entendimento e sabedoria para entendermos isso e tornarmos a nossa vida em uma vida frutífera em razão da nossa fé. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.